single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cássia do canal Redação Inteligente. Hoje nós estamos aqui para falar sobre mais um tema. Nesse ano agora de 2018, nós comemoramos 130 anos da Lei Áurea, né? Faz 130 anos que a Princesa Isabel, no ano de 1888, aboliu a escravidão. Nesse contexto, né, já que a gente pensa que o Enem adora trabalhar com leis, e se de repente o tema fosse sobre a escravidão contemporânea, né? Então é para isso que eu estou aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente poderia escrever a respeito do tema. Bem, eu fiz algumas anotações. Hoje estima-se que existem cerca de 25 mil a 100 mil pessoas trabalhando sob a escravidão, né? O que isso significa? O que seria esse processo escravatório, assim, vamos dizer, em pleno século XXI, né? Seriam aquelas pessoas que não possuem carteira assinada, que trabalham sob um regime estressante, forçado, né? Trabalham muitas horas por dia, sob situações degradantes, né? De repente a pessoa não tem um alojamento, uma água potável para beber, né? Não tem onde morar, uma moradia decente, né? Isso é trabalhar sobre um regime escravo, né? Isso acontece muitas vezes com pessoas que de repente migram dentro do próprio país, né? Saem de uma região mais pobre e tentam aí vencer, ganhar a vida em uma região mais rica, ou também com os próprios imigrantes, né? Nós temos aí casos em São Paulo, por exemplo, ali na região do Brás, lugar que a gente sabe que existem muitos bolivianos trabalhando com trabalho escravo na questão das confecções, venezuelanos, né? Pessoas que vêm, haitianos, que vêm de países próximos aqui, fugindo de uma guerra civil, vamos dizer assim, de uma condição super precária, e chega aqui no Brasil, encontra ainda pessoas de mau caráter, né, que utilizam de uma mão de obra barata para poder se enriquecer, né? Bem, e aí cabe a gente refletir sobre a escravidão de hoje e a escravidão que era antes da Lei Áurea, que acontecia antes da Lei Áurea, né? Nós podemos dizer que a nossa escravidão de hoje acontece por questões sociais, né? E antigamente acontecia-se por questões raciais, né? Hoje escraviza-se uma pessoa não porque ela é negra, né, mas por uma questão social, a questão da ambição, a questão de a pessoa não ter uma educação, né, que são os direitos básicos previstos na nossa Constituição Federal: educação, saúde, moradia, segurança. Então, os direitos básicos previstos na nossa Constituição, quando não atendidos, fazem com que as pessoas não tenham aí determinado senso crítico para verificar que aquilo é um trabalho escravo no qual eu estou me inserindo, né? Então, isso infelizmente ainda acontece. No entanto, a gente percebe que precisam ser tomadas algumas medidas para que o ciclo do trabalho escravo seja combatido. Por quê? O que acontece no caso? A pessoa entra num trabalho escravo, né? Ela trabalha ali sobre X meses, anos, dentro daquele regime ultra, que, vamos dizer, que acaba com a pessoa, né? Em todos os sentidos, tanto psicológico quanto físico. E aí, de repente, alguém resolve denunciar. E o que acontece? O Ministério do Trabalho vem, liberta as pessoas, pega os documentos que muitas vezes ficam sob custódia dos empregadores, né? Pega os documentos dos empregados, devolvem para eles, recebem todos os direitos, né? Como se tivessem sendo trabalhadores do regime da CLT, etc e tal, recebem uma graninha, eles voltam para o lugar onde eles moram,
né? Não consegue o trabalho, não se especializam, não procura um sistema educacional, não tem um programa profissionalizante, aquele dinheiro acaba. E o que que acontece? Eles precisam trabalhar de novo. Eles voltam para o trabalho escravo. E esse ciclo continua, né? Sempre. Trabalho escravo, trabalho, recebo meu direito, gasto dinheiro, não tem mais como trabalhar, volto para o trabalho escravo. Esse ciclo continua. Bem, interessante a gente dizer que precisa haver uma maneira de que esse ciclo seja quebrado, né? E como que a gente faz isso? A gente faz colocando essas pessoas para se especializarem, né? Terem uma profissão com cursos profissionalizantes, com programas do governo cujas pessoas têm um atendimento assistido, né? Então precisa haver uma mobilização. Existe um grupo que eu estava pesquisando, se chama Ação, e esse grupo faz esse trabalho, né, de monitorar as pessoas que passaram por trabalho escravo, qual é a renda dessa pessoa, o que que eles precisam, esse trabalhador ele tem qual grau de instrução, então vamos capacitar esse trabalhador, né, então capacita o trabalhador para que ele encontre um emprego digno e aí que nesse ciclo então não se repita, né, isso é bastante interessante, seria até uma proposta de intervenção, no entanto, precisa que isso seja divulgado, que isso seja ampliado, porque eu conheci essa programação através de um vídeo que eu estava vendo, né, quebrando o ciclo do trabalho escravo. No entanto, isso precisa ser ampliado e cabe aí uma proposta de intervenção de repente nesse sentido, né? Pesquisei aqui alguns filmes que falam sobre a escravidão, né? Nós temos 12 anos de escravidão, tem na Netflix. O filme Quilombo, Besouro, Lincoln, Chica da Silva, Tempo de Glória e Sim a Moça. Esses são alguns filmes que vocês podem assistir para falar na questão do trabalho escravo quando acontecia por questões raciais e de repente compará-lo nos dias de hoje que acontece por questões sociais. Beleza, galera? Essa é a dica de hoje, espero que vocês se deem super bem na temática e se você gostou, se você curtiu, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que nós possamos cada vez mais ajudar as pessoas a saírem bem nas temáticas. Grande beijo e a gente se vê. Tchau, tchau!